Na semana que eu tô gravando esse vídeo, diretamente das profundezas do inferno, também conhecido como Twitter, começou uma trend de transformar fotos em desenhos no estilo dos filmes do Estúdio Ghibli. O que normalmente é algo comum que acontece no Twitter, só que dessa vez a trend se baseia puramente no uso de IA pra isso. O que eu mesmo nem preciso dizer que é o equivalente a entrar na casa do Miyazaki e dar um tapa na cara dele. Essa discussão entre utilização de IA pra criar imagens, principalmente no meio artístico, não é novidade. Muita gente tem uma opinião muito forte sobre, e normalmente essas opiniões estão em lados contrários, mas o que torna esse caso específico um pouco mais complexo é o discurso que está acompanhando essa brincadeira, que é de que a arte finalmente se tornou acessível, o que eu particularmente acho muito curioso, já que eu nunca vi ninguém jogar CSGO com a Hack e dizer que videogames finalmente se tornaram acessíveis. A verdade é que pelo menos em um lado da internet esse assunto virou uma guerra. Muitos artistas estão mais preocupados do que nunca com o rumo da profissão, e muita gente está cada vez mais entusiasmada para saber até onde o robozinho dele consegue pintar. E no meio de tudo isso tem gente que não tá entendendo o porquê que isso é um problema. E é pra você que eu tô fazendo esse vídeo. Você provavelmente sabe o que é IA, ou inteligência artificial, mas uma coisa que talvez você não saiba é como ela faz para criar essas lindas representações sem alma nenhuma do Estúdio Ghibli, ou nesse ponto, qualquer outro estilo artístico que exista. Pensa que você passou anos aperfeiçoando a melhor receita de café que todo mundo já viu, e você é orgulhoso dela. Até que um dia, sem você saber, um ladrão vem e rouba essa sua receita, e começa a vender o seu café como se fosse ele que tivesse inventado. E quando você tenta pedir pra ele pelo menos dizer que a receita é sua, ele diz que a arte de fazer café é livre pra qualquer um. Agora pega essa analogia e imagina que ela tá acontecendo milhares de vezes a cada segundo. É isso que a faz com a arte de várias pessoas pra criar essas imagens autorais dela. Eu pessoalmente não gosto muito de café, mas eu consideravelmente gosto menos ainda de roubo, que é exatamente o que essas ferramentas fazem. Essa situação tem arrancado reações bem fortes da comunidade de ilustração na internet, mas eu quero lembrar pra vocês que não é só esse âmbito da arte que tá ameaçado, mas sim outros fins criativos, né, como dublagem, escrita, cinema, música, fotografia, e esses são só os que eu lembrei de cabeça agora. E eu sei que no meio dessa discussão os artistas podem se passar como mesquinhos, mas não é sem razão, né, até porque já é difícil o suficiente ganhar vida com arte, e com o IA entrando no caminho isso fica ainda mais difícil. Se antes você tinha que se preocupar em chamar sua atenção entre milhares de outros artistas pra alguém comprar sua commission, agora você tem que se preocupar em nadar entre esse mar de imagens sem alma nenhuma. E isso não é um problema só pra quem é novo no meio. Muita gente que já tá produzindo arte digital há muito tempo começou a tomar de tabela com isso. Muitos artistas começaram a ser acusados de utilizar IA nas suas ilustrações porque, e olha como isso é absurdo, a arte deles é parecida demais com o slop que as IA produzem, sendo que é literalmente o contrário. Eles são as vítimas dessa situação. Outro argumento que as pessoas que estão defendendo o uso de IA pra fazer essas imagens é que elas não são nada diferentes de um artista que usa referências durante o processo ou para aprender a desenhar. O que, se você tem mais de 2 células cerebrais funcionando, eu não preciso nem te explicar que não é a mesma coisa. De um lado você tá desenvolvendo uma habilidade e do outro você tá digitando para um robô. É claro que se você não for dos mais inteligentes, você consegue ligar um paralelo entre aprender e desenvolver habilidades baseadas em um artista que você gosta e o machine learning do ChatGPT, mas se você juntar 2 mais 2, eu te garanto que você faz saber a diferença entre inspiração e plágio. A grande parte da gratificação de produzir uma ilustração não vem necessariamente do resultado, mas justamente do processo, do ato da tentativa e erro, de fazer algo do zero que te agrada em um nível pessoal, e do fato de você saber que você está melhorando. E por mais que eu tenha a maior experiência no mundo da ilustração, isso pode ser aplicado em diversas outras áreas da arte, o que torna ainda mais triste essa distorção de que a arte gerada por IA representa. Como eu comentei, muita gente só tá assustada com a possibilidade de perder o sustento, e não é injustificado, até porque a gente já tá vendo isso. Em 2023, os escritores de Hollywood entraram em greve, justamente por conta das produções estarem usando cada vez mais inteligência artificial para escrever os roteiros inteiros de um filme, por exemplo, com script sem autorização dos escritores, que acabavam ficando sem emprego. Infelizmente, essa realidade é cada vez mais comum, porque para grandes empresas é muito mais lucrativo utilizar um IA que vai fazer o mesmo trabalho que uma pessoa faria por uma fração do valor e em muito menos tempo. Existe um discurso distorcido e falso moralista de que a IA aumenta a disponibilidade da arte para as pessoas que não têm valor para investir nesse tipo de entretenimento, mas isso chega a ser ainda mais contraditório quando você percebe que a maioria das pessoas utilizando IA e saturando o mercado com um produto medíocre e sem alma são pessoas com muito dinheiro querendo mais dinheiro ainda. Ninguém devia estar com raiva do random investidor de cripto do Twitter que tá cuspindo prompt pro robô lançar uma das imagens mais genéricas que você vai ver na sua vida, até porque esse cara nunca foi um potencial consumidor de arte de verdade, mas sim da normalização que esse tipo de coisa traz e as consequências que isso tem nas pessoas que já têm dificuldade para
pagar as contas no dia a dia. O fato é que a IA é uma ferramenta, mas até agora quem tá usando tá batendo num prego com a parte de madeira do martelo. Não tem como a gente fingir que a IA vai simplesmente ir embora. Ela faz parte da nossa realidade, a gente gostando ou não, mas ela deveria ser tratada como uma ferramenta para as atividades humanas e não como um substituto total. Você deveria poder utilizar a IA para ter auxílio para fazer um texto, mas não pedir para ela fazer um texto inteiro do zero. Assim como vários pontos da arte digital vieram para facilitar o processo criativo, a inteligência artificial poderia e deveria ajudar o ser humano a criar. Sem saber e indiretamente, essas pessoas estão criando um risco para a criatividade humana, que há 3 anos atrás ninguém achava que podia acontecer, mas que por conta do aprendizado da IA ser exponencial, hoje em dia é literalmente o que a gente tá vivendo. Isso me faz pensar como essa fita vai estar daqui, sei lá, por 1 ano. Eu gosto de ser otimista e pensar que as pessoas vão ter senso crítico e ver através do uso indiscriminado de IA e voltar a valorizar o mercado artístico, mas independente de tudo isso, eu tenho um recado pra você que gosta de produzir. Seja você um escritor, um músico, ilustrador, editor, tanto faz. Se você gosta de criar, faça. Eu te garanto que enquanto existir gente que nem você, que cria coisas, sempre vai ter gente que vai querer ver as coisas que você criou. Não se deixa levar por essa situação, porque no final o que importa de verdade é como você se sente desenvolvendo a sua arte. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei que ele foi bem mais sério, né, do que os outros, mas realmente eu só fiquei muito bolado com essa situação e eu precisava falar em algum lugar. E até a próxima.